E nós vamos começar o programa desta sexta-feira falando sobre a atuação do São Paulo. Derrota por 1-0, São Paulo que não jogou bem na Argentina e agora está aí vivendo um dilema, porque saiu atrás também na Copa do Brasil, no confronto contra o Corinthians, sai atrás também na Copa Sul-Americana e precisa reagir. Conta agora com o fator Morumbi para tentar virar essas duas decisões pelas duas Copas. Bruno Prado, muito boa tarde para você. O que falar dessa atuação do São Paulo? Eu não gostei nada do São Paulo ontem. Bruno, muito boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Foi bem ruim mesmo a atuação do São Paulo, mas o São Paulo, ele joga mal fora de casa mesmo. Isso é um fato já, e não é só desse ano. O São Paulo ainda não venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro. Não venceu nenhuma partida fora do Morumbi no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil teve aquela grande vitória no Allianz Parque contra o Palmeiras, né? Então uma vitória marcante fora de casa, mas no Campeonato Brasileiro não venceu fora. E agora na Sul-Americana foi jogar em Buenos Aires, perdeu. Na Copa do Brasil jogou em Itaquera e perdeu. Itaquera onde nunca venceu. Então é um São Paulo que fora de casa realmente tem um nível de atuação bem abaixo do que tem no Morumbi. Mesmo no jogo com o Bahia, que o São Paulo não conseguiu vencer no Morumbi, o São Paulo criou várias oportunidades, mas fora não cria nada. E aí tem a ver também com um pouco com a característica do time, não é um time para jogar muito em velocidade, né? Então não é um time que quando joga fora, algumas vezes, não foi o caso do jogo de ontem, mas algumas vezes o adversário ataca porque está jogando na sua casa, empurra o São Paulo para trás. São Paulo não tem tanta velocidade para o contra-ataque. Ontem nem foi o caso, porque ontem o São Paulo teve mais de 70% de posse de bola, mesmo jogando em Buenos Aires, mas não conseguiu criar quase nada contra um São Lourenço mais fechado. Eu lembro uma chance do São Paulo, foi uma cabeçada do Caleri, que o goleiro defendeu, só, mais nada, né? O São Paulo criou muito pouco. O São Lourenço também não teve muita chance, mas quando apareceu a oportunidade, fez o gol num outro problema que até melhorou, mas de vez em quando aparece, que é a bola aérea na defesa do São Paulo. Já foi pior. No jogo com o Sport, todo mundo vai lembrar, o São Paulo tomou 3 gols de cabeça ou de bolas cruzadas no estádio do Morumbi, que o São Paulo acabou passando nos pênaltis. Então isso deu uma melhorada, mas ontem voltou a tomar um gol em que a bola foi alçada na área e a defesa do São Paulo se enrolou. Então o São Paulo não vence há 4 jogos, né? O São Paulo nos últimos 4 jogos, juntando todas as competições, foram 3 derrotas e 1 empate. Perdeu para o Cuiabá, para o Corinthians e para o São Lourenço. E empatou em casa com o Bahia. Então, dentro de campo, não é um grande momento do São Paulo. Tem todo esse entusiasmo das contratações do Rames Rodrigues, do Lucas Moura. Mas dentro de campo, o São Paulo não vai bem. É um São Paulo que, nos últimos jogos, caiu de produção. E eu falo aqui, aí não é querer comparar ninguém com ninguém. É querer entender que não existe mágico, né? O desempenho desse ano é muito parecido com o desempenho do ano passado. Não é porque o Rogério é isso ou o Dorival, não é nada disso. São 2 caras competentes e que estão tirando o que podem. Mas é o limite do elenco. No Brasileiro, em 17 rodadas, São Paulo esse ano tem 2 pontos a mais do que tinha no ano passado. E está vivo nas Copas como estava no ano passado. E no ano passado também era um visitante ruim e um mandante, de certo modo, bom. Então não mudou muita coisa não em relação ao desempenho. Tem as diferenças de um trabalho para o outro, de um técnico para o outro, mas o São Paulo tem esse limite. Agora vai ter que reverter no Morumbi nas 2 Copas. Era o que a gente comentava na semana passada, né? Porque o São Paulo do Rogério Ceni também eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Sim. O São Paulo do Rogério e o São Paulo do Dorival estão com uma pontuação bem semelhante a essa altura do Campeonato Brasileiro. E o Rogério levou o São Paulo à final da Copa Sul-Americana. O Dorival está aí trilhando o caminho do São Paulo nas Copas, agora numa situação bem complicada. Confia no fator casa, no fator Morumbi. E é claro que o torcedor também deposita algumas fichas nas contratações. Rames Rodrigues, Lucas Moura. Vampeta, muito boa tarde para você. Sextou aqui no Bate Pronto. Essa atuação do São Paulo, o São Lourenço saiu na frente aí na Copa Sul-Americana. Vamp, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Bruno, boa tarde, Mauro, boa tarde a todos, né? O São Paulo aí, o Bruno falou, né? Não ganhou um jogo fora de casa, a maioria dos pontos somados no Campeonato Nacional é tudo dentro do Morumbi, onde está sempre lotado, sua torcida presente. Ganhou reforços aí nessa janela, né? Chegando o Lucas e o Rames Rodrigues, né? Mas a verdade é que agora, olha o que o São Paulo tem pela frente, Pedro. Ele tem o Atlético Mineiro, aí ele joga de volta, precisando reverter o resultado contra o São Lourenço, né, Bruno? Sim. Aí ele vai ao Rio, pega o Flamengo, no meio de semana pega o Corinthians para tentar reverter o resultado.
vai ter que ganhar jogos. E depois o Corinthians é o Botafogo. O líder. Domingo agora, Começa o segundo turno. Então, domingo agora é o Atlético Mineiro. Não, começa agora. O Atlético Mineiro. Exato. Começa agora com o Atlético Mineiro. Quer dizer assim, são jogos, por exemplo, assim, duas competições. Se você empatar, você está fora. Se empatar com o Corinthians, está fora da Copa do Brasil, não chega à final. Se empatar com o São Lourenço, está fora. Então, o São Paulo vai ter que ganhar jogos aí nessa maratona aí de 5 jogos importantes. Atlético Mineiro, São Lourenço, Flamengo, Corinthians e Botafogo, né? Olha só que ele vai pegar. Vai ter que ganhar a posse de bola. Teve a posse de bola, o Dorival mesmo falou na coletiva que não teve infiltração, penetração para poder criar. O São Paulo normalmente tem a posse de bola, né? Nos jogos que ele vem jogando, mas cria pouco. De repente pode ser o Lucas e o Rames Rodrigues que possam fazer essa diferença aí. E, se eu não me engano, o Lucas já pode ir até no domingo, né? Ele pediu para ir domingo pro jogo, né? Lembrando que os reforços, eles não vão poder entrar em campo nessas oitavas de final da Sul-Americana porque não foram inscritos a tempo, né? Nem Rames Rodrigues, nem Lucas Moura. Mas o Lucas está trabalhando aí, tem mais ritmo de jogo do que o Rames para entrar em campo já nesse final de semana contra o Atlético Mineiro. E aí começa uma sequência de jogos bem complicados para o São Paulo e algumas decisões também pelas Copas. Só que desses 5 jogos, 4 é em casa, hein? Ele vai fazer 4 jogos em casa, né? Tá aí, só com o Botafogo fora. Confiando no fator Morumbi. Em casa. Em casa. Flamengo é fora. Flamengo? 5 jogos. Só o Flamengo, Flamengo é fora, Botafogo é aqui. E a produção acaba de me passar aqui que, sem contar o Paulistão, São Paulo tem 16 jogos fora de casa, são 5 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, um aproveitamento de 41%. Mauro César, muito boa tarde para você. O São Paulo que pegou esse time encardido aí do São Lourenço, perdeu por 1-0 e agora tá aí, né, numa situação complicada, porque também saiu atrás na Copa do Brasil. O que falar da atuação do São Paulo ontem, Mauro? Boa tarde, Pedro, companheiros. Meio samba de uma nota só, né? Isso se repete, né? Eu estava analisando, inclusive, alguns números do São Paulo. Ontem teve uma posse de bola de 72%. E o São Lourenço finalizou mais do que o São Paulo. Isso tem acontecido, né? Ou o adversário finaliza mais ou é mais perigoso. A média de posse de bola do São Paulo nesses 4 jogos sem vitória é superior a 66%. Cuiabá foi 73%, foi a maior. Ontem foi quase a mesma coisa, né? E contra o Corinthians, contra o Bahia, mas o time tem a bola, cria pouco. Quando cria, como aconteceu contra o Bahia, teve chances claras, não aproveita. Acho que ali teve também uma questão que tem que ser ressaltada, que foram as ausências de Caleri, Luciano e a contusão do Erisson no primeiro tempo. O ataque era o Juan, o jovem, e o David, né? Então, evidentemente, foram muitas baixas ali entre os jogadores que poderiam resolver. Chama atenção também o fato do Pato ter feito um gol no Santos, naquele jogo que estava resolvido, mas o Pato ou não é acionado ou não resolve nada. Então, já dá para começar, não digo a questionar veementemente, mas a pensar, por que contratar o Pato? Porque o Pato seria um cara para dar um passe, fazer um gol, para solucionar esse problema ofensivo do São Paulo. Não está acontecendo. Não sei se é uma questão de como está treinando, o que é. Quando entrou, não resolveu. Porque o gol contra o Santos é o gol do 4-1, né? E tá resolvido, amigo. O problema é quando tá 0-0. É que a gente falou outro dia aqui sobre o Davidson lá no Cuiabá, que domingo vai jogar contra o Flamengo. O Davidson, ele fez gols que deram ao Cuiabá, são acho que 25 pontos e 17, não, no total 17 pontos com gols dele, algo assim. De novo, contra o Inter, ele fez o gol da vitória. Mais 3 pontos. Então são gols de 3 pontos, gols de 1-1, como contra o Corinthians fora de casa, que era gol de 3 pontos, aí o Corinthians empatou, estava 1-0 o gol dele. O Pato tem que entrar para ajudar a resolver assim, não está acontecendo. Então as fichas vão ser depositadas, obviamente, na chegada desses 2 jogadores. O Rames, quando tiver à disposição, não deve ser tão assíduo, imagino eu, como o Lucas mais inteiro, deve jogar mais vezes, para tentar melhorar isso, fazendo os gols, fazendo jogadas que gerem gols dos companheiros. O jogo de ontem foi exatamente o roteiro esperado. São Lourenço é um time que não faz questão de ter a bola, é um time que se defende bem, perdeu só um jogo no Campeonato Argentino, que foi já agora no final, o último jogo, para o Argentino Júnior, que a gente viu terça-feira um bom time, né, contra o Fluminense, vimos em ação de novo, já ganhou do Corinthians aqui em São Paulo. Então, um time difícil de ser batido em casa, joga daquela maneira, mesmo em seus domínios, não se preocupa de deixar a bola com o adversário. O River Plate, quando foi lá, não venceu, foi 0-0, estava caminhando para ser campeão. Esse time foi 3º colocado do campeonato. Então, é uma equipe competitiva, não é uma equipe brilhante, mas é um time que é chato. Não toma muitos gols, né, Maldo, também. Toma pouco gol. E o São Paulo vai enfrentar esse time já na quinta-feira, aqui tendo que fazer 2 gols. Já vai ser mais um desafio. Claro que no Morumbi é diferente, o time é mais competitivo, mas contra o Bahia não conseguiu. Então já é um desafio. Aí na outra semana tem o Corinthians, o mesmo roteiro, tem que fazer 2 gols. Não tem a menor dúvida, o Corinthians vai jogar fechado. O Corinthians jogou fechado em casa contra o São Paulo naquele 1-1 do Brasileiro, vai jogar aberto, vai jogar franco, não vai sair logo para o jogo. Então o São Paulo terá novamente
adversários que devem impor o mesmo tipo de dificuldade que ele vem enfrentando. Eu concordo muito com o Bruno, acho que o São Paulo, eu tenho falado isso, são muitos exageros, né? Quando o time ganha 2, 3 jogos, o Dorival tem que ir para a seleção, todo mundo é maravilhoso, não é nada disso, é uma coisa nem outra. É um time que tem um nível médio, e tanto com o Rogério como o Dorival, tem bons e maus momentos. Você vê que realmente há semanas que isso se repete. E o Bruno levantou essa bola aqui primeiro. Frequentemente a gente olha, a pontuação é muito parecido. Aí passam 2 rodadas, 3, diminui, aumenta. As competições também, chegou na final da Sul-Americana, ainda está disputando. Chegou na semifinal de Copa do Brasil no passado, está disputando. Se for eliminado pelo Corinthians, vai ser igualzinho no passado, caindo na semifinal. Só que ano passado caiu o Flamengo. Agora, se cair, cai para o Corinthians. E o Flamengo é um time mais forte que o Corinthians atualmente. Então não tem muita diferença, não. O problema não é o Dorival, não é o Rogério. Cada um do seu estilo. Acho que eles fazem trabalhos possíveis dentro de um elenco, que é isso. Agora, com essa injeção aí de reforços, né? Um para curtíssimo prazo, que é um semestre, que é o Lucas, e o outro para mais tempo, que é o Rames, o torcedor tem esperança de que isso mude. São jogadores com características que podem, de fato, ajudar a resolver esse problema. A questão é quando, porque a pressa é grande, né? O jogo já é quinta-feira que vem e tem ganhado o São Lourenço. E se for eliminar pelo São Lourenço, aí tem um impacto que vai jogar contra o Corinthians desclassificado em casa por mais um time argentino. Vamos lá. Já vieram aqui e despacharam São Paulo, já ganharam São Paulo. Vou tentar lembrar todo mundo. Colón, Talheres, Defensa e Justiça, né? Acho que são esses 3, né? Não. Nenhum dos 3 figura entre os grandes. São Lourenço é um dos grandes da Argentina. Então, o São Paulo tem um retrospecto recente contra times menores do futebol argentino, times do interior do país e tal, que já eliminaram São Paulo de competições. Pré-Libertadores, ali, fase preliminar, o Talheres, outros em Sul-Americana. Então, é um jogo importante de quinta-feira. Ganhou em importância, pelo pacote, pelo combo, né? Se São Paulo tivesse na Copa do Brasil, assim, ganhou em Itaquera 2-0, tá tranquilo? Perdeu a Copa do Brasil, mas contra o Corinthians a coisa está bem encaminhada. Não é o caso. Ele perdeu sem jogar menos que o Corinthians não jogou melhor. Perdeu de uma maneira que é mais indigesta para o torcedor, que é uma falha ridícula do Caio Paulista. E claro, o Renato Augusto foi brilhante naquele jogo e resolveu a parada, mas o erro do lateral esquerdo de São Paulo foi capital. Uma semana difícil. Vamos ver se conseguem colocar esses jogadores em condições do próximo jogo, no outro, né? Na quinta que vem ou na outra quarta-feira, diante do Corinthians. É um São Paulo de altos e baixos, e a gente está falando desse São Paulo que, como citou o Mauro, mais de 70% de posse de bola e não conseguiu furar essa retranca do São Lourenço. Vamos acompanhar a palavra do Dorival Júnior, as explicações do técnico do São Paulo. O Dorival fala e a gente acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Eu acho que é um jogo disputado, como todos nós esperávamos. O desenho da partida seria mais ou menos isso. Não foi um jogo em que, tecnicamente, nós tivemos uma grande noite. Nós realmente tivemos a posse de bola, mas faltou muito as infiltrações, os movimentos de ataque à última linha adversária. Isso daí é mais que necessário para um jogo truncado como foi, disputado como aconteceu. Nós tivemos poucas jogadas em que tentávamos o 1 para 1, e isso daí acabou prejudicando, dando aquela impressão de uma falsa posse, né? É uma situação em que você pouco cria e de repente se desgasta demais em razão de você tentar situações por dentro, acabando e proporcionando, né, situações de contra-ataque. Eu acho que nós temos muito a corrigir para que cheguemos ao jogo seguinte e possamos ter aí um resultado melhor. Tá aí a palavra do Dorival Júnior, já a pior sequência da era Dorival no comando do São Paulo. Agora são 4 jogos sem saber o que é vitória, com 3 derrotas e 1 empate. As derrotas para Cuiabá, Corinthians e São Lourenço e o empate contra o Bahia. Tá na hora, Bruno, do São Paulo ligar o sinal de alerta ou foram derrotas circunstanciais? Não, o time não jogou bem nesses jogos, né? Isso é verdade, é um fato, né? O time, os resultados não foram injustos, assim, poderia ter tido algumas, contra o Bahia, teve chance de fazer gol, eu acho que até merecia ganhar, mas não ganhou por falta de qualidade de alguns atletas, e como o Mauro lembrou, tinha desfalques sérios ali, o Luciano Caleri perdeu o Herisson no início, é verdade, o ataque muito desfalcado,
Mas ali é uma questão, o elenco não é um elenco tão forte, então é um elenco que, quando precisou contar com alguns jogadores ali, os caras não deram conta. O São Paulo teve um monte de chance e não conseguiu fazer um gol, não conseguiu ganhar do Bahia. No jogo de ontem não merecia sorte melhor. Podia ter sido 0-0? Até podia, mas 1-0 pro São Lourenço não foi nenhum absurdo. O jogo do Corinthians podia ter sido 1-1, sim, mas não teve nenhum absurdo em ser 2-1 pro Corinthians. Então o time realmente não está jogando bem, não está num grande momento. Vamos ver agora, voltando ao Morumbi, onde o São Paulo faz boas partidas normalmente. Vai ter um jogo com o Atlético Mineiro no fim de semana, e o Atlético Mineiro está mal. O Atlético Mineiro não vence há 10 jogos, o Atlético Mineiro, se pegar no geral, está pior que o São Paulo. Então é uma oportunidade de tentar vencer o jogo, de tentar jogar um pouco melhor, para chegar nessas decisões de mata-mata, pelo menos voltando a vencer com um entusiasmo um pouquinho maior. Já deve ter a estreia do Lucas no fim de semana. Essas contratações também trazem um certo entusiasmo assim no ambiente geral envolvido, que a torcida do São Paulo nesse momento ela está entusiasmada porque chegaram esses jogadores. Então não é uma torcida que até esse momento de 4 jogos sem vencer e sem jogar bem, ele está um pouquinho esquecido, está um pouquinho de lado, porque o São Paulo trouxe 2 jogadores importantes. Então tentar ainda aproveitar esse ambiente que não está tão ruim por causa das contratações, apesar do time não estar conseguindo resultados e não estar jogando bem, para tentar chegar pelo menos um pouco melhor para o mata-mata, para os jogos que ele vai ter que reverter no Morumbi. E o Atlético Mineiro que vem nessa sequência aí de 10 jogos sem vitória, Felipão pressionado, parece que todo jogo vem a resposta do Atlético e nunca vem essa tal resposta. E o São Paulo também precisando de uma vitória para deixar de lado aí essa sequência negativa, a pior sequência da era Dorival Júnior no comando do São Paulo. E tem esse São Lourenço, Vampeta e Mauro, que é um time que não tem vergonha de se defender. E confia muito também no seu goleiro, né? Na Argentina, o goleiro do São Lourenço é conhecido aí por ser pegador de pênaltis e tal. Então, assim, é um São Paulo que também não pode pensar em fazer só 1-0 e levar para os pênaltis, porque do outro lado tem um goleiro que tem experiência aí em penalidades. É o São Paulo que precisa ligar o sinal de alerta, Vamp, ou não? Exagero nesse momento. É uma semana aí praticamente 10 dias, 12 dias. Muito importante para o São Paulo, né? Para ver se chega uma final de Copa do Brasil, que ele ainda não tem conquistado, né? Não conquistou ainda essa competição. Tem vários títulos, não te faltam nada na galeria de troféu, falta a Copa do Brasil, né? Pela Sul-Americana tem um adversário que toma poucos gols, né? Rival argentino. E pelo Campeonato Nacional tem que olhar, né? Na última rodada, todos os líderes, né? O Palmeiras tirou proveito do América Mineiro, né? O Botafogo tirou proveito do Curitiba. E o São Paulo foi o único deles, mesmo jogando bem. Eu achei que fez uma boa partida no domingo pela manhã no Morumbi, mas não ganhou do Bahia, que está na zona de rebaixamento, né? Deixou escapar 2 pontos. Estaria mais ainda ali naquele bloco ali que está todo mundo meio embolado, né? Não deixar se desgarrar ali de Flamengo e o próprio Palmeiras, né? Precisa retomar o caminho das vitórias. E o Dorival Júnior falou sobre essa sequência ruim no comando do São Paulo. Nós vamos acompanhar a palavra do técnico do São Paulo Futebol Clube, o Dorival Júnior, aqui no Bate Pronto. Eu acho que não tem motivo nenhum para que exista um descontrole. Realmente aconteceram essas derrotas. O nosso time está equilibrado, está consciente, sabe que foram 2 jogos e nessas derrotas foram 2 jogos de 180 minutos. A vantagem é muito boa, a vantagem de um gol é boa, mas nada estará decidido até o momento final. Então nós temos que confiar nas nossas condições, no potencial da nossa equipe e naquilo que nós viemos jogando, porque ninguém esquece. É questão de momentos, é questão de detalhes, fases, e isso daí elas passam. Assim como também essa confiança tão falada, ela não pode oscilar de tal maneira que nos tire a possibilidade de, no jogo seguinte, estarmos aí à frente de um grande resultado. Então tudo é questão de mantermos o que nós estamos fazendo, continuarmos com confiança, jogando dentro do nosso padrão, melhorando naturalmente em razão dessas últimas apresentações, mas sabendo que nós temos potencial, qualidade e condições de podermos reverter toda e qualquer situação que se apresente.
Ô Mauro, esse São Paulo talvez seja a prova de como o futebol é dinâmico, né? Porque até semanas atrás, quando eliminou o Palmeiras, a empolgação lá em cima, e agora esse São Paulo com uma sequência negativa e tendo aí Corinthians e São Lourenço em casa, no Morumbi. É hora de ligar o sinal de alerta nesse São Paulo aí, Mauro? Acho que é uma hora de ter muita tranquilidade, né? Entender que o São Paulo dentro de casa é um time mais competitivo, ter uma boa estratégia para construir as vitórias de que precisa. Já no jogo do final de semana contra o Atlético Mineiro, uma vitória será importante para recuperar a confiança, né? Depois da decepcionante partida contra o Bahia, porque o Bahia é um time da zona do rebaixamento, né? O São Paulo teve um volume muito grande e não conseguiu vencer. E agora joga contra o Atlético, que há 10 partidas não ganha, 9 com o Felipão. Atlético discutindo o seu futuro, se o técnico continua ou não, se for eliminado, como provavelmente será, né? Salvo uma grande surpresa pelo Palmeiras na próxima quarta-feira aqui em São Paulo, é possível que o técnico nem siga, né? Lá em Belo Horizonte se fala em troca, então o Atlético está numa crise danada. Se não conseguir ganhar do Atlético, aí vai piorar para quinta-feira, porque aí a torcida vai ficar mais incomodada, seriam 5 jogos sem vitória, 2 partidas no Morumbi contra times que vêm mal, um da zona do rebaixamento, o outro que, se não abrir o olho, vai parar lá também, que é o Galo. Então o São Paulo tem que ganhar domingo. Acho que ganhar domingo é a primeira medida e jogar melhor, né? Para conseguir ter até uma estrutura emocional melhor para o jogo da quinta-feira, que vai ser um jogo de muita paciência, contra o São Lourenço, tentar ir reconstruindo pouco a pouco, né? Acho que esse é o momento para a gente ter muita calma. O Dorival é um cara bem tranquilo com relação a isso. Acho que esse não é o grande problema. E ver como é que vão ficar a situação dos jogadores aí. Esses jogadores que chegaram agora. O Lucas, pelo tempo curto que vai ficar no clube, quanto antes puder jogar, melhor, né? Colocar logo para rodar, colocar logo para correr, para ver se ele pode, se domingo, né, puder jogar uns minutos, já seria bom. Para que ele possa até já ir se ambientando, ganhando um pouco de entendimento do funcionamento da equipe, dos colegas, e quem sabe na quinta-feira poder ajudar o São Paulo. O Dorival Júnior, na entrevista coletiva ontem, disse que ainda vai avaliar o Lucas, mas a chance é grande de atuar já contra o Atlético Mineiro neste domingo pelo Brasileirão. E essa é a esperança do torcedor do São Paulo, Bruno. Falando das contratações, o Lucas e o Rames ontem foram a campo, treinaram no gramado do CT da Barra Funda, mas a gente sabe que o Rames Rodrigues não atua desde o dia 9 de abril, quando ele vestia a camisa do Olympiacos no futebol grego. E o Lucas não, o Lucas mesmo encostado no Tottenham, e o Tottenham chegou até a colocar o Lucas para jogar com um time de aspirantes, sub-23, o Lucas parece ter ritmo de jogo e vai começar a sua caminhada aí nesse retorno ao São Paulo, Bruno Prado. É bem provável que ele já jogue domingo, não sei se o tempo inteiro, como é que está exatamente a condição física dele. Mas o histórico do Lucas nessa parte física, ele é bom, né? Um jogador que não teve tantas lesões na carreira. Ele perdeu espaço no Tottenham, até antes no Paris Saint-Germain. Aí foram opções dos seus treinadores. O Paris Saint-Germain começou a trazer mais jogadores talentosos, Neymar, Mbappé, e aí ele acabou perdendo espaço. No Tottenham também ali tem o Son, tem o Kane, depois veio o Kulusevski, na última temporada veio o próprio Richarlison. Aí é uma opção dos treinadores, da parte técnica. Acho que o Lucas até lá no futebol europeu, talvez ele não tenha atingido o que muitos esperavam, que aí eu coloco talvez porque acho que às vezes a expectativa ela é meio cruel. A gente tem uma mania de qualquer jogador que surge aqui no Brasil com talento, e o Lucas surgiu bem no São Paulo, a gente tem aquela mania de colocar, não, ele vai ser o melhor do mundo, ele vai jogar uma Copa com o Brasil, ele vai ser campeão do mundo, vai ser o próximo bola de ouro. Acho que há uma certa fixação por essas coisas que acaba atrapalhando. Aí, se o cara não for o melhor do mundo, então ele é ruim, ele não presta. Então, acho que o Lucas foi mais um que pagou um pouco por isso, né? O Lucas sai daqui, faz um Sul-Americano Sub-20 com a seleção muito bom, com o Neymar junto. Isso. Aí chegaram a discutir quem é melhor, Lucas e Neymar. Óbvio que o Neymar é muito melhor que o Lucas, sempre foi. Mas aí você joga no cara um peso que ele não pediu isso, não foi o Lucas que falou, não, eu jogo mais que Neymar, né? Aí colocam no cara. Quando o Gabriel Jesus foi pro Manchester City, ele fez alguns gols no início, será que ele vai ser melhor do mundo? Esquece essa coisa de melhor do mundo aí. Aí quando o Endrick for para lá, o Vitor Roque for para lá, vão falar as mesmas coisas. Sim. Eu acho que o Lucas foi um pouco vítima disso também, né? Já há comparação de Endrick com o Vitor Roque. Sim. Já há comparação. Deixa os moleques chegarem lá, fazer a carreira deles. Se um dia ganharem a tal bola de ouro, enfim, ótimo. Se um dia ganharem uma Copa do Mundo com o Brasil, excelente, muito bom. Mas não é isso que vai determinar se o cara é bom ou ruim. Então, acho que o Lucas,
nos últimos anos criou-se uma fixação, né? Se não for o melhor do mundo, não presta. Se não for campeão com a seleção, não presta. O Lucas acho que fez uma carreira boa, mas o que muitos esperavam é que ele fosse um dos melhores do mundo. Isso ele não chegou nem perto e acho que foi uma expectativa um pouco pesada e injusta para ele quando ele foi negociado.